Êxtase no lar, Evangelho no coração. Manhã do dia 21 de janeiro do ano de 2021. É com imensa alegria que estamos unindo os nossos corações em busca de uma vida melhor, da qualificação das nossas relações a partir do crescimento interior, apoiados pelos benfeitores da vida maior que nos secundam, que nos inspiram, orientam, consolam, verdadeiros amigos de todos os momentos. O tema do nosso encontro: vida na Terra é simples passagem. A base do nosso encontro é o estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos agora abrir o capítulo 2. Allan Kardec disponibiliza uma fala de Jesus que está inserida no Evangelho atribuído a João no capítulo 18, nos versos 33 em diante. Vou ler apenas um pequeno trecho. No diálogo de Jesus com Pilatos, ele afirma: meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Vamos trazer o item 5 da obra, uma palestra feita por Allan Kardec, comentando estes episódios quando Jesus inaugura a vida futura e a relação dos homens com os chamados mortos, os espíritos, indicando que a base da sua doutrina é o grande futuro, que é o ambiente, é a circunstância, é o estado que vamos atingir sob o ponto de vista do progresso moral e espiritual. Item 5, abre aspas. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira àquela muito do seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre,
sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra. Torna-se qual criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima. O orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos, que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se-lhe ele desse modo a si próprio verdadeira tortura de todos os instantes. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo o que o rodeia. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim os homens que ocupem as altas posições como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos, como formigas sobre o montículo de terra. Que proletários e potentados são da mesma estatura. E lamenta que estas criaturas efêmeras a tantas canseiras se entregam para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé e da vida futura. O Evangelho no coração, nas manhãs, que tem nos felicitado, trazendo uma ponta de esperança nessa travessia dificultosa que todos nós estamos implementando a duras penas, tem sido uma bênção. Ontem eu ouvi de um membro do canal Gênesis que o Evangelho pelas manhãs é segurança. Achei interessante a palavra escolhida. E naturalmente nós vamos associar com alguns princípios tão divulgados no Espiritismo, por exemplo, a fé que transporta montanhas, a alusão de Jesus à importância da confiança, da esperança, que é a oportunidade de trabalhar em busca dos objetivos. Então, esperança é acreditar no sonho. E alguns filósofos tratam como um verbo, esperançar, que não é esperar cair do céu, mas é fazer por onde. E podemos lembrar ainda da caridade, fé, caridade,
Fé, mãe da esperança e da caridade. E a caridade é que nos salva. Salva na travessia. Porque a caridade é a aplicação da fé. A caridade, a prática do bem, é operacionalizar em torno do justo, do belo, do bem. Objetivo da construção de cada um de nós quanto humanidade, quanto homens. O Espiritismo abre o sendal da vida futura, nos oferecendo elementos, por exemplo, a nossa história, a história de cada um, a história da humanidade, os feitos, os erros, os acertos, para que a gente possa, naturalmente, fazer escolhas mais inteligentes, produtivas, eficientes, para nos trazer a tão sonhada qualidade de vida. E decifrar um enigma como os egípcios buscavam na esfinge, que guardava as equações enigmáticas das pirâmides, que representa a casa mental, a relação com o mundo maior, com o intercâmbio entre os mundos, que foi sintetizada numa equação que é a base da filosofia do mundo antigo. Saber, querer, ousar e calar. Hoje, o Espiritismo dialoga com os enigmas de uma forma muito tranquila, clara, e aponta para nós a prática no que remonta às nossas necessidades para continuar implementando a jornada, mas de uma forma que nós possamos colher frutos que realmente têm sentido. Desculpem, mas temos que abrir o debate filosófico de uma forma simples, sem postergar o que é básico, que a ideia clara que fala dessa vida futura, que antes místicos, religiosos, julgávamos que era um lugar de eleitos, de privilégios, morada de anjos. Essa vida futura, na verdade, é um diálogo sobre nós mesmos, que estamos trabalhando o tempo todo por ela. Agora, se não ficar claro para a gente o que vem a ser realmente essa vida futura, naturalmente não tem sentido você procurá-la. Eis aí um ponto a ser refletido por nós. Porque o Espiritismo não endossa mais aquela crença religiosa de que existe premiação a partir de virtudes, num ambiente externo, com regras que são estabelecidas por pessoas ou por espíritos, como queira, por Deus, que de repente não faz parte do seu dia a dia. Aí fica aquele movimento da fé cega. Ela pode até ter a sua validade por um tempo, mas chega um momento em que a alma vai naturalmente esbarrar com os seus próprios limites e com a fragilidade da teoria. Então ele vai querer saber mais. Talvez seja por isso que estamos aqui. Porque tínhamos dúvidas e nos movimentamos para resolver essas dúvidas. Beleza, tranquilo. Então aí a gente vai se deparar com um diálogo simples, repito, não é difícil e muito menos distante. Não está numa região sideral que não podemos alcançar. Pelo contrário, a vida passada e a vida futura estão bem na nossa frente, apontando caminhos que nos compete percorrer. E, naturalmente, nós temos escolhas. E essas escolhas garantem o chamado livre-arbítrio, a liberdade para se adquirir autonomia.
Então nós temos o mundo definido e o mundo indefinido, para resumir. O mundo definido é o mundo da matéria. O mundo material, ele é bem definido. A gente já sabe como é que funciona, sabe? Matéria, dinheiro, carro, pessoa, uma série de coisas que fazem parte da nossa caminhada como elementos que utilizamos. É bem definido. Podemos até dizer que a vida é definida, né? Nascer, crescer, envelhecer e morrer. Está definido. Como na lei da física, você tem um objeto que tem uma massa. Essa massa, se você usar uma força, vai ter um movimento. Esse movimento, respeitando a lei da gravidade, a gente chega num denominador. Isso é mensurável, isso é definido. Você já jogou bilhar? É um símbolo interessante. Você pega um taco, atinge uma bola, essa bola vai atingir uma outra, você faz uma medição, calcula para jogar essa bola na caçapa. Essa é a vida definida nossa. Você pode definir muitas coisas durante o seu dia, não é verdade? O horário, o movimento, o tipo de energia que você precisa. Para ir à padaria, você tem que usar recursos para comprar o pão. Isso é definido. A vida futura é indefinida. O mundo espiritual é indefinido. E o diálogo com o futuro e com o mundo espiritual, ele passa por uma senda chamada probabilidade. Porque é imponderável, mas pode ser planejado. Mas o planejamento, ele não garante que será dessa ou daquela maneira. A gente pode definir o que a gente quer chegar. Aonde? Mas o como você vai ter que se adequar em todos os movimentos. Em cada pensamento, atitude, palavra, ação, gera consequências que são indefinidas. Captou o que eu quero dizer? Então, na física clássica, assim funciona, como eu citei. Você, na escola, se recorda de Newton, fazendo o estudo da lei da gravidade, por exemplo? Então, o mundo material, ele é determinado. O mundo espiritual, não. Aí eu vou usar apenas para efeito didático uma comparação com a física quântica. Qual que é a diferença da física quântica para a física clássica? A física quântica, você não pode determinar a consequência, mas você pode calcular as possibilidades. Porque a física quântica vai trabalhar num nível subatômico. E nesse universo minúsculo, que a gente não vê, mas sabemos que existe, por exemplo, se eu falar apenas da partícula do elétron, nós hoje temos a certeza da incerteza. Que o elétron não é só uma partícula. Você sabia? Então, nós temos o átomo, os prótons, os nêutrons e os elétrons. Você sabia que o elétron é partícula, mas ele também é onda. Então tem momento que o elétron é partícula e tem momento que o elétron é uma onda. Então não pode se determinar quando ele será uma onda, quando ele vai ser uma partícula. A ciência hoje estuda um efeito chamado a consciência do elétron. Eu vou explicar. Tem determinados momentos que o elétron está numa gravitação. Inexplicavelmente, daqui a pouco o elétron pula para uma outra órbita. Olha que interessante. Então estão discutindo em nível científico que existe algum tipo de inteligência no elétron. Mas aí cuidado, porque daqui a pouco o espírita vai falar que ali tem espírito, que o elétron é o próprio espírito. Isso é ilação sem qualquer fundamentação. Pode até ser no futuro comprovado, mas qualquer coisa que se falar agora pode ser usado e tende a ser usado no tribunal contra. Então, sem mistificação.
Aí eu vou dizer para você o seguinte: reflitam comigo e tomem cuidado com o que eu falo, porque são ilações. Quando o espírita fala sobre lei de causa e efeito, o espírita tende a falar que a lei divina é igual à física clássica. Ação, reação, medida. Então você tem movimento, massa, velocidade, aí se consegue jogar a bolinha lá na caçapa. Dependendo da força que você empregar, da técnica que você bater na bola, assim será. Jesus derrubou isso. E a física quântica explica. Por exemplo, eu estou usando a física quântica só como paralelo. Ficou claro aí, pessoal? Então eu vou dizer. Na quântica, existe a lei da probabilidade. Então, mas ela não é definida. Ela é provável. Então, os homens da ciência, por exemplo, descobriram a ciência quântica e desenvolveram, por exemplo, o computador e o celular que nós estamos usando agora. Eles sabem calcular, eles sabem desenvolver esse processo e construir, então, um equipamento. Mas os homens da ciência não sabem, eles não conseguem determinar a essência da lei e muito menos a consequência final. É o desafio da ciência, descobrir o começo e o fim. Mas graças a Deus já aprendemos a usar. Então, quando nós falamos em vida futura, agora trazendo para o campo filosófico cristão, espírita, nós podemos dizer o seguinte, que o nosso futuro é como a física quântica. Ele é provável, mas ele não pode ser determinado por nós. Nós somos coparticipantes de um processo, mas nós temos a responsabilidade de planejar, vamos dizer assim, de uma forma mais ou menos o que a gente pode realizar. Então, quando falamos em buscar a perfeição, porque gravitamos em torno da perfeição, existem variantes, existem circunstâncias que se abrem, que se fecham. Daqui a pouco nós vamos terminar o evangelho, você vai para o médico, o outro vai fazer um trabalho no lar, vai para a atividade profissional, o outro vai fazer uma caminhada, o outro vai limpar o terreno. Nós vamos fazer algumas coisas que estão mais ou menos determinadas. Mas você quer um exemplo do que isso pode mudar? Um simples telefonema pode te tirar completamente do seu plano. Pode ou não pode? Uma desencarnação, um diagnóstico. Pode acontecer muita coisa. Então, nós não somos verdadeiramente senhores do nosso destino. Somos responsáveis por ele. Mas nós estamos envolvidos num contexto. Família, amigos, espiritualidade. Por isso, a vida futura deve ser priorizada sobre o ponto de vista das nossas necessidades que precisam de ser atendidas quanto à nossa qualidade de vida. E o foco é o agora, para preparar para o grande futuro. Então, o que nós estamos determinando como prioridades? O que está nas nossas mãos? Porque existem coisas que não estão nas nossas mãos. Mas o que estiver na sua mão, pensa diferente do que você vem pensando até agora. Coloque um pouquinho de prioridade no que remonta a você quanto espírito, e não você como um homem da terra, que tem que cumprir as suas obrigações, que tem que lidar com a matéria, com esse mundo determinado.
mas que não podemos ser escravos dele. Nós precisamos de adquirir autonomia naquilo que muitas vezes podemos estar sendo escravos por indolência, por indiferença ou por desconhecimento, por ignorância, no que remonta ao que a gente pode fazer. Ficou claro? Me desculpem, mas o assunto é muito complexo e ele precisa de ser trabalhado para que a gente não sejamos simplistas em pegar esse texto e falar assim, olha gente, tem o espírito e a matéria, cuida do espírito e deixa a matéria para depois. Ou então falar assim, seja místico, agora é a hora da religião, vai para o templo, vai para o centro, e quando der você cuida das coisas da terra. Não, não é isso. É bem mais profundo o assunto. Nós precisamos de associar o templo e a oficina. Agora nós estamos fazendo isso, ou não? Quando vocês ouvem, quando vocês acolhem um ensinamento, vocês estão trabalhando a parte moral. Quando você fala, quando você pensa, quando você analisa, você está trabalhando na oficina. Então, a oficina, ela não está representando apenas o trabalho da mão, dos pés. A oficina também é representada pela sua maneira de interpretar, de julgar, de criticar. Quando nos permitimos dar asas, priorizando as coisas da terra, que naturalmente é o diálogo com o prazer, com o gozo, ou com o interesse imediatista, o interesse pessoal, o certo a gente acaba trazendo dificuldades que nós vamos ter que resolver, nós vamos ter que desembolar. Compreenderam? O texto vem dizer: a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Como nós estamos lidando? É a pergunta que não quer calar. Gênese no lar. É um momento de interação, intercâmbio. Consolo. O texto dialoga de uma forma muito especial. E eu vou escolher apenas uma frase, porque ela resume todos esses parágrafos. São 4. A passagem diz assim: as vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Vamos falar do seu dia a dia? Qual que é o problema que está batendo na sua porta? Ansiedade ou angústia? Obsessão ou perda de ente querido? Problema econômico ou de relacionamentos? Cada um de nós estamos estagiando de acordo com a nossa necessidade diante de uma lição que chegou com todo vigor. Alguém pode ouvir esse áudio e dizer assim: puxa vida, eu acho que eu estou em todos esses departamentos. Significa que você está em mais condições do que alguns, que podem estar muito bem no relacionamento, não tiveram perda, mas estão com problema
econômico. O outro não tem problema econômico, mas está vivendo a perda de um ente querido. O outro está lidando consigo mesmo. Ele está num contexto, ele já observou que aprende em todos os departamentos, mas ele já se conscientizou que se ele não se aprimorar, se ele não aprender a domar as más inclinações, se ele não cuidar das emoções que vira e mexe ficam destrambelhadas, porque não vigia os pensamentos, permite-se uma série de comportamentos que se tornaram vícios, e esses vícios implementam reflexos que em determinados momentos só o remédio controla. Mas ele permanece fiel ao projeto de abraçar o Evangelho sob o ponto de vista da libertação e da superação. Ou seja, ele está procurando Cristo como um aluno. Eu não tenho dúvida em afirmar que é um viajor que está em melhores condições. Não pensem que na Terra existem espíritos que estagiam na galeria de anjos. Não. Existem aqueles que já estão adesos ao projeto de sublimação. São poucos. Existem outros que estão se matriculando na escola. É um percentual muito legal. A maioria está ainda estagiando entre o hospital, o cárcere, a via pública, as tertúlias, por misericórdia, passando por processos de aprendizado. É o percentual maior. Existe um percentual considerável daqueles que estão sofrendo de uma forma muito contundente. Mas também caminham com indiferença, com rebeldia, com indolência, com violência, com viciações. Eu não tenho dúvida em afirmar que nós que estamos nessa escola, à luz do Espiritismo, queremos uma matrícula para um liceu do bem. Queremos entrar na vida futura de uma forma mais equilibrada possível. Por isso, olhe para o céu e agradeça. Porque nós estamos melhorando. Nós estamos progredindo. Porque estamos interessados, como eu disse, a pingar um colírio nos olhos para enxergar melhor. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, na lição 7, Melhorar para Progredir, fala assim: se te afeiçoas aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação conforme a capacidade de cada um. Jesus nos convidou nessa manhã, quase a dizer: conto com vocês. E graças a Deus nós estamos dando respostas. Nós nos colocamos para ouvi-lo, para senti-lo, com seu sacrossanto amor, porque estávamos saudosos da presença dele. Como amanhã estaremos de novo, porque daqui a alguns minutos nós interrompemos e vamos, sim, colocar a mão na massa no mundo determinante,
o mundo material, pois estamos reencarnados e temos muitas coisas para fazer. Vai uma dica. Que estas vibrações, que esse aconchego, que essa bondade que aqui circula e que atinge o seu coração, possa perpetuar durante o dia. Para isso, se esforce em compartilhar com o semelhante. Se você, por exemplo, não pode fazer muito porque está isolado em algum lugar desse planeta, ofereça esse amor, essa retribuição para a plantinha que você cuida na sua casa, o cão que você tem na sua estimação, o seu parente querido, o patrão, o empregado, a pessoa que você pode pegar o telefone e dispensar um momento de atenção. Aonde você estiver, lembre do que você está recebendo aqui agora. E eu não tenho dúvida de que o seu dia será bem melhor, porque você estará fazendo circular estas vibrações sacrossantas que Jesus nos oferece através dos benfeitores da vida maior. Que saudade que sentimos de Jesus. Jesus, esteja conosco, nos inspire, nos auxilie, através do livro, da página, do conselho, do amigo, do adversário, das oportunidades, Senhor, me conceda sempre a oportunidade de ver um pouco além. Sendo humilde, eu vou me esforçar para não perder a conexão contigo, que é, sem dúvida alguma, o caminho, a verdade e a vida. Gênese no lar, Evangelho no coração. Nos despedimos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo. Ave Cristo. Tenham todos um excelente dia.